Meus amigos, hoje eu vou começar com o tema internacional de um assunto que foi tratado um pouco mais cedo no programa Antônio Melo e Ivan Longo, que é a questão da inteligência artificial. Já tivemos um debate longo sobre a inteligência artificial e eu queria falar um pouquinho hoje sobre redes sociais e eleições. Foi outro assunto mais cedo também do programa, com essa história do Pablo Marçal ser um candidato criado, uma cria de rede social, né? Houve menção do Plínio ao fato do Bolsonaro ter um partido digital. O Bolsonaro nunca teve partido político, né? Tinha um partido digital, tem ainda. Pablo Marçal, mais forte ainda nas redes sociais. E isso tomou tem, neste momento, uma importância muito grande nos Estados Unidos, porque ao longo da campanha de lá, o tamanho das multidões passou a ser muito importante para a aferição do sucesso, né? O Donald Trump vinha trazendo grandes multidões para os seus eventos, a Kamala Harris causou comoção, podemos dizer, entre os democratas, né? A multidão, o público nos comícios dela cresceu muito, e aí o Donald Trump fez o quê? Ele tem a sua própria rede social e ele abraçou essa história de que a Kamala Harris está usando a inteligência artificial para inflar o seu público. Da onde nasceu isso? Aí ele está dizendo aqui, ó, ela é uma mentirosa. E num evento que ela fez no aeroporto, não tinha tanta gente. Ela inseriu pessoas. Bom, gente, isso nasceu nas redes sociais. A foto é essa foto da esquerda. E aí é curioso, Ivan e Melo, que por causa do TikTok e do X, as teorias de conspiração saem. Então, na foto do lado esquerdo, disseram: essas placas que têm o nome da Harris são muito bem iluminadas. Isso é uma montagem. E do lado direito, gente, olha, não tem a sombra das pessoas no avião. Esse avião foi inserido artificialmente nessa foto. Bom, isso deu um grande auê, continua dando na campanha dos Estados Unidos para a gente. E aí, no fim de semana, a Kamala Harris disseminou vários vídeos, já existiam, mas para mostrar que não. Tudo bem, teve um show também nesse aeroporto, em Michigan, então as pessoas podem ter ido para ver a música também do show, né? Mas, de fato, tinha bastante gente. E, assim, as redes sociais estão ocupando um papel que a gente está vendo na campanha do Pablo Marçal aqui em São Paulo e também nos Estados Unidos de um jeito maluco. Por quê? Olha, apesar dessa foto, dessas imagens mostrarem que, de fato, havia um grande público, impressionante o tamanho da multidão que foi receber a Kamala Harris, e aí o que aconteceu? Trouxe de volta isso aqui, que é muito característico, Ivan e Melo, do Bolsonaro. São imagens do Trump dando tchauzinho para ninguém. Lembra do Bolsonaro fazer isso aqui no Brasil? Então começaram a circular estas imagens. O Trump ele dá tchau para ninguém aqui do lado esquerdo, no aeroporto, do lado direito, na saída de um prédio. Então, eles trouxeram isso de volta. É muito o bolsonarismo. Mas, assim, o que eu queria perguntar para vocês é isso. Apesar dos desmentidos, continuam circulando fake news. Aqui do lado direito é um cara dizendo: olha, estão enfiando rostos na multidão. Não é verdade, é fake news, né? E eu queria perguntar, quer dizer, o que fazer nesses casos, Ivan e Antônio Melo? Não tem nada a fazer? Não tem o que fazer, tem? É difícil, né, Zenha? Porque esse é um fenômeno que vem se repetindo no mundo inteiro, né? Essa disputa através das redes sociais da agenda que vai pautar as campanhas políticas, né? A gente se lembra aqui no Brasil, por exemplo, essa coisa das manifestações bolsonaristas, né? A grande disputa ali era pela melhor foto, para qual vai ser a foto das redes sociais, né? E isso, de alguma forma, acaba contaminando o outro lado também, o lado que não é bolsonarista,
porque nos atos da esquerda, nos atos do setor progressista, nos atos contra a tentativa de golpe, também tentava se chegar à melhor foto, né? Entrava neste tipo de disputa que a direita queria colocar, né? E por vezes o governo Lula também já foi acusado de manipular foto, de inserir rosto ali, quando na verdade era uma foto panorâmica, né? E a foto panorâmica, ela dá a impressão que foram coladas imagens, mas na verdade não tinham sido coladas, é só uma outra técnica de fotografia. Agora, para coibir esse tipo de coisa, né? A gente necessariamente passa pela discussão da regulamentação das redes, né? Se é fake news, né? Deve ser apontado que é fake news e, a priori, quando essa fake news tem capacidade de influenciar em algum movimento eleitoral ou mesmo de beirar algum tipo de crime, né? A responsabilização das plataformas, né? Isso que seria importante. Agora, controlar, né? Como que imagens são manipuladas ou ondas de fake news nas redes sociais falando que não teve tudo isso de gente no aeroporto para receber a Kamala Harris. Isso é muito difícil, né? É algo que foge até ao controle, porque como você vai controlar um movimento de pessoas dizendo que tal coisa é mentira e outra é verdade, sabe? Eu acho que o que dá para controlar é montagem, é manipulação, né? É edição de vídeo e cometimento de crimes mesmo nas redes, né? Através da regulação, isso dá para controlar. Agora, esse movimento massivo, né? O que pelo menos traz um remédio aí para isso é o velho jornalismo, né? O jornalismo trazendo a verdade à tona, né? Tentar trabalhar para que o jornalismo acabe se sobressaindo as meras narrativas de redes sociais com fato, com informação e com apuração, né? O problema é que com a bomba de informação das redes sociais e o formato das plataformas, né, que privilegiam vídeos rápidos, como é o caso do TikTok, ou privilegiam textos curtos, como é o caso do X ou do Twitter, acabou desacostumando as pessoas a ler jornal, a assistir televisão, a consumir sites de notícias, né? As pessoas se informam muito mais pelas redes sociais do que através do jornalismo. Então, talvez seja o momento do próprio jornalismo pensar uma maneira de se reinventar para fazer frente a essa desinformação nas redes sociais, né? Regulação das redes dá para coibir montagem, fake news e crime, né? Agora, movimento de pessoas falando o que é, o que não é, né? Aí é um fenômeno da cultura de consumo das redes mesmo, e o jornalismo tem que voltar a ser peça central para trazer a verdade à tona, né? Na verdade, né, isso aí já existe há muito tempo, sempre existiu. Antigamente, a pessoa, principalmente em campanha de prefeitura, as pessoas pegavam pequenos jornaizinhos lá na cidade e compravam e botavam uma manchete absurda e aquilo dali era repercutido no programa de TV, no programa de rádio, nas vinhetas, nas inserções. Com as redes sociais, isso ficou mais amplo, atinge mais pessoas. E isso tudo também já foi cantado lá atrás com Steve Bannon. A lei máxima do Bannon é minta sempre, a cada dia lance uma mentira nova, porque você acaba obrigando a outra pessoa a ficar respondendo a você. Então, no caso, essa estratégia do Trump acaba obrigando a Kamala Harris, em vez de fazer a própria campanha, ficar limpando as sujeiras do Trump. Aí ele lança uma outra mentira, uma outra, e assim ele já coloca na cabeça do eleitor da Câmara ou dele uma dúvida se aquelas mensagens são verdadeiras, se o que ela está falando é verdade ou não, entendeu? E isso daí é o que interessa, é o bastante para ele, é fazer o famoso jogo sujo para ver onde eu posso lucrar com isso. O caso do Pablo Marçal é típico. A jogada dele, se ele não for interrompido por uma decisão judicial, tamanhas as ilegalidades que ele vem fazendo, ele vai acabar embolando a eleição em São Paulo e se arrisca
acontecer como aconteceu em outras eleições, que o TRE, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, nas eleições passadas para governador, onde todo mundo sabia que o Cláudio Castro comprou 30 e tantos mil funcionários que ele montaram numa empresa, na CEPERJ, para servirem de cabo eleitoral dele. Então, foi um massacre, não tinha como você combater aquilo, todo mundo sabia, e ele foi eleito, todo mundo sabia que também mais adiante ele iria cair, por causa de tamanhas as irregularidades. Como aconteceu com os milhões de disparos do Bolsonaro, com as mamadeiras de piroca, aquelas coisas, e ele foi eleito e ficou presidente até o final. O Cláudio Castro está arriscado a chegar até o ano que vem, ao final do governo dele. Entendeu? Não adianta só a gente constatar o fato, é preciso que essa inocência da ministra Carmen Lúcia é muito preocupante, porque achar que as redes sociais vão fazer alguma coisa, não vão fazer absolutamente nada, porque eles visam o lucro. Imagina se o Zuckerberg, se o Elon Musk estão preocupados com a eleição de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou de Sorocaba, ou de... Sabe? Eles não estão nem aí. Não estão nem aí. A ministra, quando acha que eles vão fazer alguma coisa, eles podem até fazer um farolzinho para ela, falar, tiramos tais perfis, mas jamais mexer no cerne que são os algoritmos. Eles vão aceitar tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas não mexer na estrutura, porque não tem a regulação, eles não são obrigados a fazer nada. Eles fazem o que quiser, como ela fala, é uma colaboração. Eles pedem a colaboração deles. Então... Pois é, esse exemplo que você citou do Pablo Marçal, Melo, é muito pertinente porque hoje mesmo a gente repercutiu na Fórum. O Pablo Marçal, ele, no debate da Band, depois disso, ele ficou associando o Boulos à cocaína, né, sugerindo que o Boulos fosse usuário de drogas, etc. O Boulos acionou a justiça, o TRE mandou o Marçal excluir as postagens nas redes. As postagens foram excluídas. Aí hoje de manhã, segunda-feira, ele volta a fazer uma nova postagem associando o Boulos ao uso de cocaína. Ou seja, é como você falou do Bannon, né? Conta uma mentira até ela se tornar verdade, ele fica martelando, mesmo com uma decisão judicial obrigando a fazer o contrário. Aí ele leva uma multa, ele paga, posta de novo e tá tudo bem. E por que isso não é resolvido? Porque as redes não são reguladas, porque se a rede social for regulada, aí a plataforma vai ser responsabilizada, e não só o Marçal, né? Então, se o Marçal volta a postar uma coisa dessa, que ele foi proibido afrontando a justiça, aí a plataforma é responsabilizada, não só ele, né? E nesse sentido, a regulação das redes entra como um atenuador desse problema, né? Porque só acionar a justiça não está adiantando, né? Ele continua cometendo o mesmo crime, mesmo vetado pela justiça, né? Meta 2024, pois é, enquanto não houver regulação, a extrema-direita avança com fake news na boca. Concordo plenamente, é absurda a posição da ministra. Bom, vamos lá, Ivan. Você trouxe aqui, eu trouxe o slide mais cedo, eu achei que tivesse relação com isso, mas não, né? Não, na verdade, eu trouxe isso para chamar a atenção do seguinte. Eu acho que é a primeira vez, inclusive, que eu trago aqui um material do Poder 360 para analisar, né? A gente sempre fala muito da Folha, do Estadão, do Globo, hoje eu trouxe no Poder 360 porque me chamou a atenção. Isso aí é um artigo do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-deputado, né? Foi preso, etc., ele escreve um artigo com esse título que vocês estão vendo aí. Qual a diferença entre o 8 de janeiro e o 28 de julho? O 28 de julho ele está se referindo à eleição na Venezuela, que ele acusa de fraude. Ele fala que o Maduro, ele afirma, sustenta que o Maduro teria dado um golpe de Estado. E me chamou a atenção não só saber que o Eduardo Cunha, né, que foi condenado, que foi o artífice do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, etc., até por sua irrelevância hoje em dia, né, ele sequer foi eleito nas últimas eleições, ele não teve voto suficiente para ser deputado federal, me chama a atenção ele ainda tem espaço num veículo de mídia para falar as baboseiras dele, como ele tem no Poder 360.
E neste artigo, ele faz um malabarismo para comparar o 8 de janeiro à eleição na Venezuela, que ele afirma ser fraudada, e o pior, ele acusa o presidente Lula de ter sido o culpado do 8 de janeiro. Ele basicamente nega a tentativa de golpe no Brasil. Ele afirma com todas as letras que Maduro tentou um golpe na Venezuela e ele nega a tentativa de golpe no Brasil. E isso tem espaço num site de repercussão nacional, né, sem nenhum tipo de ponderação. Pode passar para o próximo slide, Azenha, por favor? Veja só um trecho deste artigo do Eduardo Cunha. Ele diz aí, né, que após as eleições de 2018, antes desse trecho, ele está falando que após as eleições de 2022, os bolsonaristas começaram a acampar na frente de quartéis pedindo por intervenção militar, né? E ele diz, essa intervenção, por óbvio, não viria e Lula tomou posse sem qualquer tipo de problema. Porém, meses depois da posse, permaneceu uma parte dos aloprados. Porém, depois da posse, permaneceu parte dos aloprados apoiadores de Bolsonaro acampando em frente aos quartéis, sem que Lula os retirasse desse acampamento. E aí ele questiona, sugerindo que o Lula tenha sido culpado pelo 8 de janeiro. Por que isso não foi feito? Como pode um presidente da República permitir que se mantivesse um acampamento nas portas das Forças Armadas, contestando o processo eleitoral, sendo que nesse momento já era o comandante das Forças Armadas? Mentira, porque ele não tinha tomado posse, né? O comandante das Forças Armadas ainda era o Bolsonaro, antes de 1º de janeiro, né? Se Lula tivesse... Ele tomou posse 1º de janeiro, foi uma semana, né? Para tentativa de golpe de Estado. Ele fala, se Lula tivesse determinado a imediata desocupação desses acampamentos, não teria ocorrido o 8 de janeiro. Não tenho a menor dúvida. E aí, ali no final, até grifei aqui, não dá para ler direito, mas ele fala, isso está muito longe de ser um golpe de Estado. Tratou-se de uma rebelião desordenada de um bando de aloprados que teve as consequências que teve, né? Pode passar para o próximo slide, por favor, Azenha? E aí ele faz todo um contorcionismo para comparar o 8 de janeiro à eleição da Venezuela, né? E aí ele diz, por óbvio, Lula, que tinha inclusive saído de Brasília 2 dias antes e não estava na cidade no momento da rebelião, se aproveitou da situação para referendar o mote de sua eleição de restauração da democracia. E aí ele faz esse malabarismo todo para afirmar, agora, em 28 de julho, foi completamente diferente. Houve um verdadeiro golpe de Estado na Venezuela, golpe de Estado feito pelo próprio Estado, né? Bom, vejam só, para que tipo de tese o Poder 360 dá espaço com esse artigo do Eduardo Cunha, né? O homem que liderou, né, que foi o pivô de um golpe de Estado no Brasil, que foi um golpe parlamentar contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, né? O homem que liderou um golpe de Estado no Brasil tem espaço em um site de repercussão nacional para dizer que não houve tentativa de golpe no Brasil, mais do que isso, que o Lula é culpado pela tentativa de golpe no Brasil e afirmar sem prova nenhuma que houve um golpe de Estado na Venezuela, né? Então a gente tem todas as provas sobre o 8 de janeiro, tivemos CPI sobre o 8 de janeiro, na Câmara que ele presidiu, inclusive, né? Tivemos todas as provas que mostram que houve tentativa de golpe de Estado no Brasil, e o Eduardo Cunha diz que não houve tentativa de golpe de Estado no Brasil. Não há provas de que a eleição do Maduro foi fraudada, não há prova de que houve um golpe de Estado na Venezuela, e o Eduardo Cunha afirma que houve golpe de Estado na Venezuela. Então, em resumo, é isso, né? Um veículo de imprensa sendo utilizado por um pivô de um golpe de Estado para afirmar, sem provas, que houve um golpe de Estado na Venezuela e afirmar, com provas de que houve uma tentativa de golpe no Brasil, que não houve golpe, né? Então, trata-se, né, de um veículo de repercussão nacional dando espaço para um discurso, em essência, antidemocrático, né? Um homem que atentou contra a democracia brasileira, querendo falar de democracia, falar de golpe, né, com toda essa repercussão. Era isso, me chamou muito a atenção ele está tendo esse tipo de voz no Poder 360. Eu vou só falar um pouquinho também em cima disso daí do Ivan, concordo, achei bem pescado isso pelo Ivan. Aí o Poder 360 também, há muito tempo, já pulou a cerca para o lado do bolsonarismo, já caiu dentro
E esse artigo do Eduardo Cunha é a prova disso, porque você dá a voz, como disse o Ivan muito bem, ele nem se eleger ele conseguiu, ele é escória hoje na política, entendeu? Mas Eu acho que é como você disse, viu, Melo? É indicativo da guinada do poder, porque não tem valor nenhum essa besteira que ele escreveu. Porque ele não tem o poder mais mas ele conhece muita gente e conhece muitos atalhos lá por dentro dos corredores, das negociatas e etc. Né? Então, ele é o rei disso. O Lira, é bom lembrar, é cria do Eduardo Cunha. É cria do Eduardo Cunha. Então, não é pouca coisa. E essa historinha, que é uma historinha que eles estão tentando contar, de que aquilo dali foi um bando de velhinho aloprado, pelo amor de Deus, um bando de velhinho aloprado de toda parte do Brasil resolveu aloprar ao mesmo tempo. Não, isso foi concatenado, isso teve ônibus, teve empresário financiando os ônibus, isso já está mais do que comprovado. Teve uma tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília, de um caminhão com combustível, só não deu certo. O antigo ministro da Justiça de Bolsonaro virou chefe de segurança de Brasília e, convenientemente, viajou para fora do Brasil na hora do bicho pegar. Não houve nenhuma resistência da polícia militar de Brasília para embarrear as pessoas chegarem aos três poderes. Não houve resistência dentro do palácio para resistir à entrada dos tais velhinhos aloprados. Aquilo tudo estava combinado. Exatamente o ponto que faltava era o presidente Lula decretar a garantia da lei e da ordem para eles darem o golpe. Felizmente, o presidente Lula não caiu nessa e teve o ministro Dino como uma pessoa fundamental na articulação, junto com o ministro Alexandre de Moraes, né? Aí com a destruição do STF, todo o STF entrou também em defesa do Estado, os políticos viram que aquilo dali era um absurdo total. Então, isso daí foi houve uma reação, mas o golpe, por pouco, aconteceu. Não foi uma obra de velhinhos aloprados, não. Agora, isso aqui foi o Globo, na sexta-feira, vem com aquela famosa defesa, fez um editorial que era isso aí: diminuir o rombo do INSS exige mudança no BPC. O benefício de prestação continuada, aquele que vai para pessoas com mais de 65 anos, mas não basta ter mais de 65 anos, a pessoa tem que ter uma família que tenha renda de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, é gente... E gente com deficiência, e também não basta ter a deficiência, também tem que estar com essa condição. É gente pobre, bem pobre. E eles, como sempre acontece, eles sempre alegam que a preocupação deles é com as contas públicas. Eles até são a favor desse benefício para a pessoa, né? Mas, por exemplo, aqui no editorial eles falam que tem que cortar do benefício o ganho que o presidente Lula colocou no salário mínimo baseado no PIB, que isso daí dá uma despesa muito grande, ou seja, tem que tirar deles o benefício deles, porque não pode tirar lá de cima do andar de cima, não pode mexer nos ganhos do capital, não pode mexer no imposto, na isenção de impostos de iates, de aviões que eles botam em nome das empresas, não é? E nisso daí não pode mexer, mas para tirar deles... Então, eu mostro que essa historinha do Globo é antiga. E olha o outro
slide todo mundo já conhece, mas vamos lá, olha lá. No Globo, considerado desastroso para o país um 13º mês de salário. Eles eram contra o salário. O país ia... É que o Globo ainda vai fazer 100 anos, porque se ele tivesse mais tempo, a gente iria ver ele escrevendo lá que a libertação dos escravos ia ser uma desgraça para o país. Como não tenha dúvida de que eles iriam falar isso. Não é? Aqui o próximo slide. O próximo slide é uma coisa agora, no dia 1º de setembro, vai fazer 40 anos que o Brizola fez o lançamento do programa dos CIEPs no Palácio Guanabara. Vai fazer 40 anos agora. E ele foi ao Roberto Marinho, e o Roberto Marinho falou para ele: governador, faça umas escolinhas. Para que fazer essas escolas com piscina? Para que isso? Quer dizer, esses pobrinhos, para que precisam ter esporte? Ficar lá, não, bota aí para eles irem aí, dá uma merendinha qualquer, e dá um miojo e está tudo certo. Entendeu? Esse mesmo Roberto Marinho tem no próximo slide com quem ele andava de braço dado, olha só. Olha lá, o João Figueiredo, aquele presidente que disse que preferia o cheiro do cavalo ao cheiro do povo brasileiro, que o povo brasileiro fedia. Já o cheiro dos cavalos dele, ele gostava, aquele cheiro de cavalo. Né? Esse é o Brasil da Rede Globo. É o Brasil da Rede Globo. Aí tem lá o próximo slide, para diminuir o rombo do INSS, exige mudança. Ele acha que o pente fino não vai ser o bastante. Eles já conseguiram que o governo não cortasse deles se fosse fazer um pente fino. Mas ele já viu que o pente fino não adianta, tem que cortar. Depois que cortar aquilo, como ele mesmo já disse, vai aumentando o número de pessoas conforme vai passando, a população envelhecendo, mais gente vai precisando entrar no plano, aí eles vão começar a falar que não podemos mais garantir que seja um salário mínimo, que ganhe um pouco a menos do que o salário mínimo. Ou seja, o pobre tem que, como dizia, apertar o cinto. Né? Na ditadura tinha muito isso. O brasileiro tinha que apertar o cinto para o Brasil poder se desenvolver. Quer dizer, sobra sempre para a população fazer sacrifício, até para ser um benefício para a população. Essa mentalidade que eles conseguem colar na cabeça da pessoa. A pessoa fala, não, nós temos que conter. É como fica aquele negócio, olha, não apague a luz, não ligue isso, durma no escuro, não ligue o ventilador, se abane, durma só 1 hora com o ventilador ligado, o resto do tempo morra de calor, porque você está consumindo a luz, você está consumindo a água, quando o consumo do brasileiro de luz e água não é o que justifica, são as grandes empresas. O que uma Coca-Cola gasta para fabricar, parece 1 litro de refrigerante, são 60 litros de água. Você imagina só, com a quantidade de refrigerante que tem, quanto eles gastam de água por dia. E aí a pessoa fica ali preocupada com abrir a torneira para lavar 2 copos. Não, deixa meio a boca, não gasta. Eles ficam botando na cabeça isso. E agora, como eu tenho colocado sempre aqui, eu boto sempre uma chargezinha no final. Essa aqui é do Aroeira, uma grande charge do Aroeira, que ele publicou no Brasil 247. Está ali o Roberto Campos, uma notinha de 100. Eu vou lendo porque tem jeito, está no celular, né? Aí ele está aqui, ó. É simples. Se comprar for bom para o país, venda. Por outro lado, se bom para o Brasil é vender, então compre. Ou seja, define a política do Banco Central. Se é bom para o país vender, compre. Se é bom para o país comprar, venda. É na contramão do Brasil. É assim que eles agem. Vou aproveitar o último minutinho que nós temos para trazer aqui o Edgar Pitino, colocou num dos grupos. Isso, desculpe, não é esse aqui, é o primeiro, mas eu vou depois chegar nesse aqui. Aqui, capacidade de adultos identificarem se uma notícia online é verdadeira. O Brasil como o pior
Olha lá a média. Olha o Brasil lá embaixo, atrás da Colômbia. Finlândia, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Luxemburgo, Espanha, Japão, Canadá e Alemanha. Aí você vai em ordem decrescente. Desses que foram pesquisados por essa plataforma, é uma plataforma que só monitora redes sociais. Olha o Brasil lá no pé, gente. Por isso é um índice negativo, né? Mas vamos observar também que não muito distante do Brasil estão Suíça, França e Estados Unidos. E Estados Unidos, sim, chama atenção, olha. Isso porque nós, além das redes sociais, são mídias vagabundas que fazem... A pessoa não tem... As pessoas não se interessam por política, as pessoas cuidam da vida dela, quer arrumar namorado, quer arrumar um emprego, cuida da saúde do filho, do pai doente, do marido ou da esposa. As pessoas querem viver a vida delas, não querem ficar sabendo dessas coisas. São obrigadas a saber de vez em quando. E, na maioria das vezes, elas são mal informadas, de propósito. Essa ignorância não é causada porque porque eles não têm acesso à informação. O acesso é negado. E aqui é um assunto para o Mauro, que eu trouxe, porque na mesma plataforma, olha quanto as apostas, eu fiquei impressionado, porque vocês sabiam que o Brasil já é o país que mais aposta nessas bets? Já é top. 130 bi por ano, um levantamento feito pela mesma plataforma, um assunto para o mal um dia desse. E sabe que isso já está se refletindo na economia, porque as pessoas estão gastando dinheiro do supermercado, gastando dinheiro da uniforme da escola e tudo no jogo, se endividando com agiotas. Essa história do jogo no Brasil é um absurdo completo, com a facilidade que tem. A pessoa pega aquele celular ali, quando já viu. Outro dia eu estava lendo que uma pessoa estava falando que estava no metrô, observando uma pessoa que estava do lado dela. Ela só no pouco tempo em estação, a pessoa perdeu R$150 no joguinho. Sim, porque aposta, vai ter tantos escanteios, o cara vai entrando nessa, o fulano vai fazer o primeiro gol aos 10 minutos. E aí você pode apostar em tudo, gente. É absurdo, eu acho absurdo, enfim. Cassino virtual. Exatamente. E cassino virtual, cassino real. Alguém já viu cassino quebrar? Pois porque muita gente ganhou. Não tem, só eles ganham. Só eles ganham. Basta ver os bicheiros, não é? Pois é. Basta ver os bicheiros. Eles não perdem. Por isso é que eles são chamados de banqueiros de bichos. Alguém já viu algum banco quebrar? A não ser aquela famosa frase. Existem 3 tipos de banco. É o banco que é o banco que está funcionando muito bem, o banco mal administrado e o banco falido. Todos eles, você ganha dinheiro com ele. Mesmo o banco falido, os donos ganham dinheiro. Acho que esse é um bom tema, viu, Azinha, para a gente fazer um debate, de fato, porque eu, por exemplo, tenho uma posição bem mais leniente, bem mais tranquila em relação à legalização de jogos. Eu olho o que está acontecendo no Brasil hoje e falo, opa, não. Você vê o que está acontecendo nas periferias, nas famílias mais pobres, é o que o Melo falou. O nível de endividamento, a desgraça das famílias, não? É porque a pessoa fica naquela esperança de ele está com uma dívida, ele vê como que eu ganho, com a minha mulher ganha, ou lá o que seja, eu não vou conseguir pagar isso. E ele tenta o jogo para ver se com o jogo ele consegue, né? O jogo do bicho, pelo menos o jogo do bicho tinha, parece, 3 ou 4 sorteios por dia. Ele só podia perder aquilo 4 vezes. Nesse jogo ele pode perder o dia inteiro. Toda hora ele aposta. Ele pode passar 24 horas perdendo. Tem jogo todo dia, né? Como tem futebol todo dia e a aposta de todo tipo de esporte, você tem a oportunidade de jogar milhões de vezes. Hoje à noite tem jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, por exemplo. E amanhã tem outro, e amanhã tem outro. E tem os jogos ilegais que estão lá escritos todo dia, você vê lá no X. Esse jogo do Tigrinho é ilegal, não sei o quê, mas está lá a propaganda dele. No jogo, todo dia está lá, todo dia. Eu não sei o que é, mas eu sei que as pessoas jogam muito nele, que ele é ilegal e continuam as pessoas jogando.
Tá bom, valeu. Ótimo programa, mais uma vez. Senhores, até amanhã. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa semana para todos. Para nós.